Olá, tá vendo essa paisagem cheia de chaminés e com fumaças? Essa é uma paisagem urbana, essa é uma paisagem da Revolução Industrial. E é isso que nós vamos tratar na aula de história de hoje. Como que o surgimento das máquinas modificou a história da humanidade, da história contemporânea para a história moderna. Há vários fatores que nós precisamos apontar, mas os mais importantes deles foram as condições que as revoluções do século XVII, as revoluções inglesa, que a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, deixaram para a Revolução Industrial do século XVIII, especificamente a partir de 1770 e 1780, na Inglaterra. Dentro da Revolução Puritana, os cercamentos que a nobreza, que a Câmara dos Lords, os baixos lords, fizeram no campo, cercando as terras que eram comunais dos camponeses, expulsando esses camponeses para a cidade e criando ali ovelhas que mais tarde seriam tosadas e o uso dessas ovelhas na máquina de tear para a produção de roupas dentro das cidades, assim como também a mão de obra que migrou para a cidade passou a ser uma mão de obra excedente, um exército de pessoas desempregadas vivendo dentro da cidade, eu posso até dizer que vagabundeando dentro das cidades, porque no século XVIII vai ter uma lei que exatamente proibia que a pessoa ficasse vagabundeando. Mas vocês começam a entender que nós começamos a ter dentro das cidades uma mão de obra causada por um êxodo rural, que o camponês migrou para a cidade e precisava de trabalho, e nós tínhamos também as condições materiais, que era o algodão, para que ele começasse a trabalhar nas primeiras fábricas de tear existentes, as primeiras fábricas de tecidos existentes. Não só isso, parte dos puritanos, que também foram colonizar a América e lá criaram suas plantações de algodão, estavam pré-estabelecendo já a relação que nós teríamos de matéria-prima e indústria. A América servindo a matéria-prima e a Inglaterra a indústria de tear, a indústria de roupa que vai criar um padrão simbólico de vestimento para o restante do mundo. Não só, se a gente voltar também à República de Oliver Cromwell, nós vamos lembrar do Ato de Navegação, de 1651. No Ato de Navegação, quando Cromwell determina que só os navios ingleses poderiam trazer mercadoria para a Inglaterra, ele cria um monopólio dos mares. Ele não chega a ser um monopólio, mas ele cria uma frota marinha que irá dominar os mares e o comércio dos mares durante todo o século XVIII. Todas as condições estavam ali pré-estabelecidas nas revoluções inglesas do século XVII. A última das grandes consolidações foi a Bill of Rights, de 1689, quando a Rainha Maria e Guilherme de Orange, o príncipe herdeiro do trono da Holanda, assinam a Carta de Direitos, limitando os poderes do rei e inaugurando a partir daí o mundo contemporâneo. Então, essa burguesia passa a ter a possibilidade de crescimento, de enriquecimento, porque as condições estão pré-estabelecidas. E vale lembrar também que um dos motores disso é a religião protestante, puritana nesse caso, que permite que o fiel enriqueça e que isso é um sinal, na verdade, de que ele foi escolhido por Deus. Uma obra clássica da sociologia, escrita por Max Weber, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que nós vamos estudar no ensino médio, marca um estudo sobre a religião e o capitalismo. Olha o título, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então foi essa ascensão da burguesia e esse acúmulo do dinheiro que a religião permitia e as condições materiais que permitiram que surgisse então a Revolução Industrial. Para que a gente comece a entender, é preciso fazer uma diferenciação aqui. O que é o artesão? O artesão era um homem que tinha o domínio pleno do seu trabalho, desde
da confecção do barro até a concretização de um vaso, ele dominava todas o processo produtivo do barro. Já no início do século XVII e no século XVI, começam a surgir, na verdade, no final da Idade Média, as corporações de ofícios, que são comerciantes, que começam a fazer a divisão dentro do trabalho e surgiu o processo de manufatura. A manufatura era o uso da máquina mais movida pela força do homem, que é limitada. Se sua avó tem uma Singer, uma máquina de costura, você vai perceber que muitas delas são movidas pela força humana. Ela vai pedalar para que a máquina funcione. Assim era o processo de manufatura. Se não era uma máquina, era um animal, era uma força da natureza. A Revolução Industrial vai se caracterizar exatamente pela transição da manufatura, ou seja, as máquinas movidas pela força humana ou outras, pela força físico-química, como, por exemplo, a máquina a vapor, como, por exemplo, o carvão mineral, ou as jazidas de ferro, o carvão mineral que vai abastecer os fornos, que vai permitir que essas máquinas trabalhem ininterruptamente. Então, veja bem, as cidades estão abarrotadas de pessoas, há um excedente de pessoas trabalhando nas máquinas de tear 18 a 20 horas por dia, crianças de 5 anos trabalhando, muitas vezes tendo a amputação de seus membros, porque se perdiam no meio das máquinas, as condições insalubres, as famílias vivendo em cortiço, muitas vezes 20 famílias com um único banheiro, as doenças se proliferando, um ambiente caótico de fumaça por conta das chaminés, a paisagem é uma paisagem, como eu mostrei no começo, não mais a paisagem do século XVI, de campanários de igreja, mas sim uma paisagem de chaminés entupidas de fumaça, que vão causar um fog na Inglaterra, que não é um fog oriundo da natureza, uma neblina, mas uma neblina causada pela própria poluição. Crianças trabalhando em jazidas de carvão para poder extrair carvão, como o carvão você precisava adentrar as jazidas cuja passagem era muito pequena, as crianças por ter um corpo pequeno muitas vezes morriam soterradas ou morriam pela tosse negra, que era quando ela começava a tossir, expelia uma gronha preta por ter aspirado aquele material dentro das cavernas, ou seja, tudo isso faz que surja, na verdade, os primeiros socialistas que vão ver nessas condições de trabalho a exploração do burguês, a exploração do dono dos meios de produção. E o que vai caracterizar essa fase daqui em diante é exatamente que o burguês passa a ser aquele que possui as máquinas, possui as fábricas, o termo correto é dono dos meios de produção, e o proletariado é aquele trabalhador que só tem sua força de trabalho para vender. E por que proletariado? Porque na cidade ele passa a se multiplicar muito mais que quando ele estava no campo. E essa prole é que vai vender futuramente a sua força de trabalho. Então, o surgimento das classes, ao invés dos estamentos, que nós vimos no absolutismo, vai marcar esse período, e o período de enriquecimento da própria Inglaterra. Fica aqui, na verdade, o nosso desafio para entender a situação das cidades inglesas. Por exemplo, o rio Tâmisa era um rio completamente poluído, que fedia. O parlamento chegou a deliberar leis para que despoluísse o Tâmisa. As cidades viviam um caos urbano, as carruagens entupiam as ruas. O surgimento da máquina a vapor, James Watt, que modificou toda a história da indústria. O surgimento das ferrovias, as grandes distâncias, podendo agora transportar grandes quantidades, principalmente de carvão, modifica as cidades. E eu vou deixar uma dica aqui de filme, de livro, na verdade, para que vocês possam entender como vivia essa população dentro dessas cidades, dentro da vida urbana que vai marcar. E é fundamental que vocês entendam isso. Eu só posso denominar como revolução industrial não pelo fato somente da transição da manufatura para a maquinofatura, mas a maior parte da população precisa viver nas cidades e não mais no campo. Essa é uma das características fundamentais.
O filme que eu indico é um filme pesado, escuro, inclusive a paisagem do filme é escura, porque é a adaptação de um livro do Émile Zola chamado O Germinal. Vai mostrar uma família que trabalha em jazidas de carvão, extraindo carvão que vão servir exatamente para as máquinas que vão movimentar as fábricas da Revolução Industrial. Essa revolução se espalha pelo mundo, isso é o assunto das nossas próximas aulas, e eu fico por aqui. Aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço.